Os Estados Unidos tomaram uma medida extrema ao atirar e apreender um navio de carga iraniano. Isso aconteceu em uma situação em que o fim do cessar-fogo está se aproximando. E essa ação dos Estados Unidos aumentou ainda mais a tensão no Estreito de Hormuz. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos conferir agora. Em 19 de abril, forças americanas abriram fogo com canhão e apreenderam um navio de carga iraniano perto do Estreito de Hormuz. O Comando Central dos Estados Unidos anunciou a apreensão do navio porta-contêineres iraniano Tuskal, que saiu da China para Bandar Abbas, Irã. Dizem que o Tuskal foi advertido várias vezes por violar o bloqueio marítimo. Mesmo após aviso da Marinha dos Estados Unidos para parar por 6 horas, o Tuskal tentou furar o bloqueio. A Marinha enviou um destroyer, ordenou evacuação da casa de máquinas e disparou vários tiros do canhão MK-45 de 5 polegadas para neutralizar o navio. Depois, enviaram fuzileiros navais para apreender o navio. Foi a primeira vez que os Estados Unidos usaram força real para impedir um navio iraniano desde o início do bloqueio marítimo ao Irã. Claro, já houve várias ocasiões em que navios iranianos foram obrigados a recuar apenas com transmissões de aviso. É a primeira vez que foi usada força real. O presidente Donald Trump afirmou no Truth Social que o navio cargueiro iraniano Tuska tentou furar o bloqueio marítimo dos Estados Unidos. O navio, com 900 pés de comprimento e do tamanho de um porta-aviões, não teve sucesso. Nossa marinha parou o navio no local perfurando a casa de máquinas. Foi o que ele também afirmou. Depois, o exército iraniano disse ter atacado navios de guerra americanos com drones. O Comando Central das Forças Armadas do Irã, Hatam al-Anbiya, anunciou na mídia estatal ter atacado navios de guerra dos Estados Unidos em resposta à apreensão de seu navio pelos americanos. Declarou ainda que, se os Estados Unidos mantiverem atos hostis, novas respostas militares ocorrerão. Ainda não foi devidamente confirmado se houve danos às forças americanas. Antes disso, também não foi confirmado se o Irã realmente realizou um ataque de drones contra a Marinha dos Estados Unidos. Depois, o presidente Donald Trump deu um último aviso ao Irã. O presidente Donald Trump afirmou que fizemos uma proposta justa e esperamos que aceitem. Caso contrário, os Estados Unidos destruirão todas as usinas e pontes do Irã. Ele afirmou que tudo poderia desmoronar rapidamente. As negociações de cessar-fogo enfrentam dificuldades e a equipe dos Estados Unidos chegou ao Paquistão. O Irã não enviará sua equipe de negociação, alegando violação do cessar-fogo pelos Estados Unidos. De acordo com a agência estatal iraniana IRNA, há relatos de que o Irã recusou a segunda rodada de negociações. Claro, isso varia um pouco dependendo das fontes internas do Irã. Em alguns lugares, dizem que as negociações estão acontecendo. Em outros lugares, dizem que o Irã recusou negociações. Então, precisamos observar isso com mais atenção. Por enquanto, o Irã mantém posição firme e exige que os Estados Unidos suspendam o bloqueio marítimo para negociar. Já os Estados Unidos dizem que o Irã quebrou o cessar-fogo ao atacar navios no Estreito de Hormuz. E o embate duro entre os dois lados continua. Havia expectativas de que as negociações de fim da guerra aconteceriam, já que Líbano e Israel chegaram a um acordo de cessar-fogo de forma dramática e o Irã anunciou a abertura do Estreito de Hormuz. Mas esse momento foi completamente destruído. O problema é o que vem a seguir. O que está acontecendo agora é que a possibilidade de a mesa de negociações desmoronar está aumentando cada vez mais. Se a segunda rodada de negociações, que estava prevista para acontecer em Islamabad, no Paquistão, for cancelada ou terminar apenas como um encontro formal, a situação passará para um estágio completamente diferente. O presidente Donald Trump já mencionou diretamente a possibilidade de ações militares adicionais após o dia 22. Se os Estados Unidos adotarem mais ações militares e o conflito recomeçar, a situação se agravará e uma nova grande guerra pode ocorrer. Especialmente agora, o Irã não vai aceitar ser o único a sofrer danos como antes. É muito provável que eles visem as instalações de petróleo dos países produtores do Golfo, ou seja, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Essa região é fundamental no fornecimento global de petróleo, com diversas refinarias e terminais de exportação. Se apenas uma dessas bases for atingida, o preço do petróleo dispara imediatamente e até o mercado financeiro global é abalado. Além disso, o Irã tem mencionado repetidamente uma outra carta: o bloqueio do Mar Vermelho. Mesmo sem ação direta do Irã, é provável que isso ocorra indiretamente pelos rebeldes Houthi, aliados do Irã no Iêmen. A área sob controle deles é estratégica, pois liga à entrada do Mar Vermelho. Bloqueá-la agravaria muito a situação.
Se o Estreito de Bab el-Mandeb for bloqueado, a logística marítima entre Europa e Ásia será paralisada, e todos os navios com destino ao Canal de Suez precisarão desviar, aumentando tempo e custos. Por causa disso, de alguma forma, as negociações de cessar-fogo precisam acontecer. Na Europa, restam só 6 semanas de combustível de aviação. A crise energética no Sudeste Asiático elevou muito o custo do combustível, reduzindo até o transporte público. Se a situação persistir, as consequências podem ser ainda mais graves. O maior problema é a falta de certeza sobre um acordo nas negociações. No Irã, o presidente Trump já pressionou unilateralmente para avançar a 21ª rodada de negociações. Sabe-se que há suspeitas de que possam retomar ataques surpresa novamente. O Irã atualmente suspeita que as ações dos Estados Unidos relacionadas às negociações sejam, na verdade, uma forma de acumular justificativas para retomar os ataques. Até a Axios dos Estados Unidos informou que autoridades iranianas acham que a verdadeira intenção do presidente Trump pode ser retomar a guerra. Diante das grandes diferenças entre Estados Unidos e Irã, alguns sugerem estender o cessar-fogo e manter o diálogo. Ainda precisamos observar mais para ver como será feito o acordo. Por outro lado, o Irã está mostrando sinais de que pretende dar mais um passo adiante. Segundo reportagem da BBC britânica, Ebrahim Azizi, presidente da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Irã, manifestou publicamente uma posição muito dura. Ele afirmou categoricamente que o direito de passagem pelo Estreito de Hormuz é um direito inalienável do Irã, e além disso, declarou que o Irã decidirá se os navios poderão atravessar o estreito ou não. O ponto importante aqui é que eles não estão buscando apenas o controle militar, mas também querem estabelecer um controle legal completo. O presidente Azizi afirmou que vai formalizar essa autoridade por meio de uma lei e enfatizou que o projeto de lei correspondente já foi submetido ao parlamento. Este projeto de lei visa proteger o meio ambiente, a segurança marítima e nacional, fundamentando-se no artigo 110 da Constituição do Irã, se aprovada. A execução caberá às Forças Armadas. Isso indica que forças militares, como a Guarda Revolucionária do Irã, passarão a controlar o Estreito de Hormuz. Essa declaração é muito significativa. Até agora, o Irã pressionou o estreito por meio de ameaças militares ou declarações de bloqueio. No entanto, desta vez, foi além desse nível e revelou a intenção de controlar o estreito internacional com suas próprias leis nacionais. Em outras palavras, é uma tentativa de transformar o Estreito de Hormuz de uma via navegável internacional para uma zona controlada, onde apenas quem receber permissão do Irã poderá passar. Essa é uma abordagem que abala a própria ordem marítima internacional. Países do Golfo reagem rapidamente. Autoridades dos Emirados Árabes Unidos chamaram a tentativa do Irã de bloquear o estreito de ato hostil de pirataria. Não é só uma crítica diplomática, mas uma formulação muito dura, quase classificando isso como violação do direito internacional. Os Emirados Árabes Unidos alertaram que, se essa medida ocorrer, afetará não só o Estreito de Hormuz, mas pode criar um precedente perigoso para rotas marítimas globais. Há receio de que, ao controlar legalmente um ponto estratégico, outros países tentem o mesmo em outras regiões. O principal é que esse conflito vai além do embate entre Estados Unidos e Irã. Como os países do Golfo têm interesses diretos, o conflito pode se expandir ainda mais. Países como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos exportam petróleo pelo Estreito de Hormuz. Então, se o Irã restringir a passagem, eles terão impacto econômico direto. Nesse caso, não se pode descartar a possibilidade de esses países adotarem uma resposta militar. Essa situação pode parecer um problema distante para nós, mas não é nada disso. A Coreia depende do Oriente Médio para a maior parte de suas importações de petróleo, e o Estreito de Hormuz é justamente a principal rota para isso. Se essa rota for bloqueada, o fornecimento de petróleo para a Coreia será reduzido ou atrasado, e as refinarias reagirão primeiro. Quando o fornecimento de petróleo é instável, as refinarias reduzem a oferta para proteger estoques, elevando rapidamente o preço dos combustíveis. E isso não é tudo. O aumento do preço dos combustíveis leva imediatamente ao aumento dos custos logísticos, e esses custos são repassados para o preço de todos os produtos. Alimentos, itens de necessidade básica e produtos industriais, todos acabam sendo afetados. O problema é que, se o Irã começar a cobrar uma taxa de passagem pelo Estreito de Hormuz, isso também será um grande problema. Originalmente, a passagem pelo Estreito de Hormuz era gratuita. Mas se o Irã começar a cobrar uma taxa de passagem, isso vai aumentar os custos para as refinarias. E esse aumento de custos vai acabar resultando em uma alta nos preços aqui na Coreia. Além disso, se o Irã começar a cobrar uma taxa de passagem no Estreito de Hormuz, aumenta a possibilidade de outros estreitos estratégicos importantes também começarem a cobrar taxas de passagem.
Embora seja improvável, se começarem a cobrar taxas de passagem também no Estreito de Malaca, isso seria um grande problema para a Coreia, que depende das exportações para sobreviver. Para o Japão, a situação não seria muito diferente. O Japão também é um país com baixa taxa de autossuficiência energética e alta dependência do Oriente Médio. Se o estreito for bloqueado, Coreia e Japão serão atingidos ao mesmo tempo, e todo o mercado de energia da Ásia será abalado. Nesse caso, além do simples aumento de preços, em alguns países o problema da escassez de combustível pode até se tornar realidade. Já parece que esse tipo de problema está se tornando visível na região do Sudeste Asiático. No entanto, não parece que essa negociação vá se resolver da noite para o dia.